Pessoal, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa casa, que Oxalá abençoe e que nós possamos hoje alimentar mais uma vez a nossa alma, né? Que a nossa alma possa sair daqui alimentada, encharcada de luz, reanimados, né? E para você que está aí do outro lado, onde você estiver agora, que essa mesma luz, que esse mesmo encharcamento de bênção possa chegar até você e que Oxalá te abençoe, tá bom? Vamos lá.
Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja. Deus Pai, Criador de todas as coisas, mais uma vez nos colocamos na Tua presença e rogamos para que o nosso amigo e irmão, Dr. Bezerra, esteja conosco, nos auxiliando nos aprendizados, na evolução, juntamente com toda a vossa comitiva do bem, da luz, da caridade. Que assim seja. Ensina-nos a orar. Evangelho segundo Lucas, capítulo 11, versículos de 1 a 13. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse: Quando orardes, dizei: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Disse-lhes também: Qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo que chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho que apresentar-lhe? Se ele, respondendo de dentro, disser: Não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para te dar? Digo-vos que, ainda que não se levante a dar-lhes, por ser seu amigo, levantar-se-á, todavia, por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver mister. E eu digo a vós: pedi, e dar-se-vos-á. Buscai, e achareis. Batei, e abrir-se-vos-á. Porque qualquer um que pede, recebe. E quem busca, acha.
e a quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual o pai de entre vós que, se o filho lhe pedir pão, não lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabereis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que vos lhe pedirem? Que assim seja. Nosso evangelho de hoje fala de uma conversa do Mestre com os seus discípulos. E a leitora de hoje disse: nossa, difícil esse, hein? É umas palavras, né? Umas conjugações, uns tempos verbais tão fora da nossa realidade, né? Mas é claro que se fosse hoje, a gente não escreveria assim, escreveria com o mesmo sentido, né? Mas não assim. O levantar-se-á ainda é tranquilo. Agora, abrir-se-vos-á começa a complicar. Abrir-se-lhe-á complica mais um pouquinho. Mister, o necessário. Vamos lá. E tem o dar-se-vos-á, né? Essa semana vocês exercitem no trabalho, com as pessoas da sua família, né? Mãe, me dá isso, se você for um bom menino, dar-te-ei, né? Dar-te-ei. O Evangelho fala que, estando o mestre a orar num certo lugar, qual é um dos lugares que o mestre ia sempre rezar? No Monte das Oliveiras, isso. Era um dos lugares, ou seja, é o lugar que mais parece, né, nos textos bíblicos, onde ele estava em oração. Mas ele não precisava só estar no Monte das Oliveiras. Mas antes disso, o que é orar? Agora deu. Gente, o que é orar? Estou escutando um cochicho. Tá certinho, pode falar. Conversar com Deus, isso. Conversar com Deus. Olha a colinha. Sandra virando o caderno. Não. Conversar com Deus. E orar, rezar, tem diferença? Tem diferença. Tem diferença? Ou é a maneira em que cada um identifica? Está na hora da reza. Vou fazer uma reza. Hoje de manhã eu estava rezando. Está falando com Deus do mesmo jeito, não é? Então, orar é falar com Deus. Logo, rezar também é falar com Deus. Também é falar com Deus. Mas nós podemos orar de falar com Deus, como nós podemos fazer uma reza já pronta, né? Se a gente for ver, o Pai Nosso é mais uma reza do que uma oração, né? Porque ela já está pronta, né? Ela já está feita, você só vai colocar a invocação e o seu sentimento em cima daquele texto,
né? De toda forma, é falar com Deus. Agora, quando o discípulo fala, ensina-nos a orar, como também João ensinou a seus discípulos. Quem era esse João? João Batista, muito bem. Então, ensina-nos igual João Batista ensinou os seus discípulos. Então, a gente já descobriu que o João, além dele fazer aquele batismo nas águas do Rio Jordão, lembra? Então ele batizava. Opa! Eu ia escrever RJ, aí eu lembrei que alguém poderia interpretar Rio de Janeiro. É Rio Jordão. E ele também ensinava. Uma das coisas era orar. Ele ensinava sobre as Sagradas Escrituras. Ele ensinava sobre o Messias, aquele que viria logo depois. Então, Senhor, ensina-nos a orar. Quando eu falo assim, fulano, me ensina tal coisa, o que nós estamos fazendo? Pedindo, muito bem. Então, aqui tem um pedido. Aqui, na verdade, tem vontade, manifestação da vontade de aprender. Olha que interessante. Manifestação da vontade de aprender. Quando orardes, aí então o mestre vai dizer, quando orardes, aí ele vem ensinando a oração do Pai Nosso, né? Muito bem. Se o Pai é nosso, ele é de todos, correto? Então, ele é o Pai de todos, inclusive do Mestre, né? Então, quando ele fala Pai Nosso, a gente está se irmanando, a gente está se reconhecendo como criaturas de Deus e ao mesmo tempo como filhos de Deus e como irmãos, espiritualmente falando, né? Quando ele fala santificado, santificado seja o teu nome, o mestre quer dizer que nós precisamos adorar a Deus. Adorar a Deus é entrar em estágio de contemplação por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz, por tudo que Ele ainda fará na nossa vida. Adorar é quando nós ficamos admirados com aquela figura, com aquela pessoa. Então, quando que a gente consegue fazer isso? A partir do momento que a gente reconhece o que Deus tem feito na nossa vida. A partir do momento que você reconhece quem é Deus na sua vida, o que Ele vem fazendo na sua vida, é que você começa a ficar admirado e então você começa a adorá-lo. Entendeu? As pessoas que não conseguem ver os feitos de Deus na sua própria vida, não conseguem adorá-lo. Porque falta a admiração filial, a filiação de criatura. Então aqui a gente pode entender como adoração.
venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino. Quando nós temos um reino, é sinal que nós temos um rei, né? Então há um reino, nesse reino há um rei. O rei, se a gente voltar nos estudos lá atrás, ele sempre foi soberano, não é? Ele sempre ditou as normas, as regras, né? O rei é soberano. O rei não é submisso, ele é soberano. Então, quer dizer que aqui nós aceitamos a nossa situação de submissão. Meu Deus, meu Pai, como assim? Quando a gente não aceita as coisas que nos acontecem, que nos acometem, nós estamos em atitude de insubmissão. Você queria ir para cá, mas o vento te soprou para cá. Você queria fazer A, mas acabou fazendo X. Você queria a lua, mas acabou ganhando estrelas, está tudo certo. Aceita, tenha humildade, se curve diante da força do universo e das coisas secretas, misteriosas que Deus tem para realizar na tua vida. Pare de reclamar, pare de blasfemar, pare de falar besteira. Você não tem noção dos livramentos que entraram no teu caminho. Por que mudou a rota? Porque por causa de livramento. Mas a nossa insubmissão faz a gente reclamar. Porque pensa bem, se eu falo, venha a nós o vosso reino, quem vai reinar é Ele. Não são as minhas vontades que vão reinar. Eu tenho planos, tenho sonhos, mas no final da história, quem comanda, se vai, se não vai, se chega, é Ele. Então, a gente precisa aprender a entender essa dinâmica do trabalho de Deus. Entender essa grandeza das coisas que nos acontecem. Dá-nos o pão nosso de cada dia. Esse pão nosso, de hoje ou de cada dia, como que ele fala? Perdoa os nossos, dá-nos o pão de cada dia, pão cotidiano, né? Pão cotidiano. É o mesmo que eu dizer assim, não, Senhor, não nos deixe faltar, não é? Senhor, por misericórdia, não nos deixe faltar o pão de cada dia. Então, quando eu falo não deixar faltar, eu estou falando de provisão. O Senhor proverá. E quando eu falo em pão, eu não estou falando só de pão material, né? Então eu vou ter o pão material, que é aquele que vai à mesa, ou aquele que vai fora da mesa, para quem não tem mesa, para quem está morando lá, debaixo das pontes, dos viadutos, né? Para aquele que está lá no pico dos morros, nos lugares mais miseráveis, de estado de miserabilidade possível. É esse pão material, nós estamos falando. Tem o pão espiritual.
é um estudo de terça? Ah, eu não vou lá para ficar ouvindo ele falar, blá, 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 problema seu. Não é problema meu. Eu venho aqui e a tentativa é que alimentemos o nosso espírito. Aquilo que não se vê. Alimente a tua alma. Porque tem pessoas que enxergam somente o mundo terreno. Não conseguem alcançar o invisível. Porque vivem aqui nesse mundinho tacanho, mesquinho, do automático. Só vê parede, só vê quadro, só vê teto, não consegue ver nada além disso. Não consegue sentir, não tem a percepção de sentir uma energia, uma vibração, uma presença, uma força maior. Só enxerga aquilo que vê com os olhos da carne. Triste, né? Está assim, ó. Está assim de gente que vive só no limite do que vê com os olhos da carne. Olha, existe um mundo invisível. Eu costumo dizer que o burro lá do Shrek, eu acho que ele achava que o reino tão distante era invisível. Porque já chegou? Está chegando? Ainda não, burro. Já chegou? Não, ainda não. Já chegou? Não, burro, né? De repente ele se estressa e dá um grito. Nós muitas vezes somos esse burrinho. De não apreciar a beleza do caminho. De incomodar o condutor. De viver num mundo de ansiedade dentro da charretinha da vida. De estar pensando como será que é lá e não explorar o que é aqui. Um dia, ou em várias situações, todos nós somos burrinhos do Shrek. Não vivenciamos um dia de cada vez, não apreciamos a beleza do cenário, temos uma ansiedade grande, não vivemos o presente. Burro, pelo amor de Deus, vive o presente, olha a beleza do caminho. Contemple a vida, burro. Burro, se acalme, vai chegar no dia certo, na hora certa, burro. É claro que o Shrek não disse isso a ele, mas eu estou dizendo aqui, olhando para cada um de nós. Muitas vezes nós somos o burrinho você pode chamar de charrete, né? Do Shrek. E tem as Fiona também, né? Tem uns par de Fiona que não ajudam o condutor. Elas ficam em silêncio, tá vendo que o outro está atrapalhando. E não fazem nada. Sobra tudo para o condutor. Além dele ter que guiar quem está puxando a carroça, ele tem que dar conta aqui. A pergunta é, ele olha para frente ou ele olha para trás? Né? Ele dá atenção para o burro? Dá atenção para a Fiona? Dá atenção para o caminho? Presta atenção no caminho? Olha como a gente dá trabalho, hein, gente? Vejam como a gente dá trabalho. Então, nós precisamos entender que o pão não é só material. Tem muita gente que tem pão material em abundância. Mas pão espiritual, a alma está sedenta, está com a boca seca, esturricada, querendo uma gotinha de luz, de bênção, de esperança, de paz interior, porque não tem o pão espiritual, não se alimentam espiritualmente, não buscam, acham que a vida, de novo,
é só isso aqui que se vê e pronto, acabou. E morreu, acabou também. Né? Perdoai-nos. Meu Deus, agora deu. Perdoai-nos assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Se a moda pega, nós estamos tudo, né, ferrados. Se a moda pega, nós vamos tirar os ofendidos, mas perdoai-nos. Quando ele fala perdoai-nos, ele está falando do perdão em todos os níveis. Em todos os níveis. Meu para o outro, meu para com Deus. Né? Quando fala perdoai-nos, você está pedindo para Deus fechar os olhos diante de todas as suas falhas? Eu não preciso nem pedir. Eu não preciso nem pedir. Deus não guarda rancor. Deus não guarda mágoa. Se eu fizer a oração de manhã, hoje, de manhã, vamos dizer assim, Deus é Deus. Se eu deixar de fazer a minha oração hoje de manhã, Deus continua sendo Deus. Olha que maluco. Se você falar com Deus, Ele é Deus. Se você deixar de falar com Ele, Ele continua sendo Deus. Então, hora que parece que a gente é um montinho de, né? M. Não é verdade? Ele continua sendo Deus. Com você, sem você, se você fala com Ele, se você não fala, se você firma sua belinha do anjo de guarda, se você não firma. Deus não muda, Deus não modifica. Deus é imutável. Ele continua sendo Deus. Então, na verdade, quem precisa de quem? Nós, criatura, precisando do Criador. Simples assim. Então, esse perdão de todos os níveis. Nós temos alguns exemplos. Lembra da história do bom ladrão? Alguém se lembra? O mestre estava sendo crucificado, não é? E haviam 2 ladrões do lado dele, um de cada lado. E o ladrão daqui, se eu não me engano, do seu lado esquerdo, disse a ele: Senhor, lembra-te de nós quando estiveres no paraíso. O mestre olhou para o lado e falou para ele: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Porque ele tinha olhos verdes, azuis, marrons, pretos, castanhos? Não. Porque ele era amarelo, pretinho, gordo, magro? Não, também não. Mas ele teve a sensibilidade de reconhecer quem é que estava do lado dele. Enquanto muitos fariseus, muitos estudiosos, né, e até mesmo aqueles que o crucificaram, não reconheceram que ele era o Cristo, que ele era o Mestre. Olha que interessante, como que é a avaliação de Deus, né? No nosso caso, falarei, eu não levaria ele para o paraíso. É ou não é? Se nós somos o Cristo, a gente fala, eu não levaria ele para o paraíso. Por muito menos a gente já retira pessoas da nossa vida, julga. Olha lá. Aquele outro momento da mulher adúltera, é isso? Opa! Mestre,
aos fariseus de novo. Mestre, pegamos esta mulher cometendo adultério. Segundo a lei de Moisés, ela deve ser apedrejada até a morte. O que o mestre fala? Quem não tiver pecado, então pode começar. Tira a primeira pedra. Opa! A francesa, pedrinha no chão. Ah, você vai lá na casa do João? Vamos lá. Acabou a conversa. E ele olha para a mulher e fala: mulher, aonde estão aqueles que te acusavam, que te julgavam? Ela olha e fala: se foram todos, Senhor, então nem eu, nem Deus te acusamos. Vades e não peques mais. Só isso. Hashtag deixa a dica. Vades e não peques mais. Aquele escandaloso do cego Bartimeu, no meio da multidão, gritando: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim, trombando com um, trombando com o outro. E os apóstolos: segura esse homem. E Jesus fala: não, deixe que venha até a mim. E de repente, o mestre fala para ele: o que queres que eu faça? Ele fala: Senhor, que eu veja. Jesus não está aqui para falar de religiões. Ele não veio para essa terra para falar de religiões, mesmo porque ele não tinha religião. Você vai falar o quê? Que ele era messiânico, que ele era católico, que ele era candomblessista, que ele era da Umbanda, que ele batia tambor, que ele era da Universal? Não, não era. Da Presbiteriana? Não, não era. Ele veio falar de amor. Quem transformou as palavras dele em religião foi a humanidade, foi o homem. Ele veio para ensinar a amar, para perdoar o próximo, para ser solidário, para nos ensinar a evolução. Aquele que crer em mim fará não só as coisas que eu faço, como coisas maiores ainda. Olha isso. Então, quando esse homem, esse cego, está do lado do mestre, por isso que eu falo aqui, perdão em todos os níveis. Ele não olhou se o cego Bartimeu tinha merecimento ou não. Olha lá. Ele não olhou se essa mulher estava certa ou errada. E também não acusou. Ele também não ficou falando da capivara, do histórico desse ladrão. Mas você saqueava as vendas, você entrar. Não tem essa. Não tem essa. Então, quando ele fala em perdão, são em todos os níveis mesmo. Em todos os níveis. Sem julgamentos. Né? E não nos deixeis cair em tentação, para terminar, né? Não nos deixeis cair em tentação. Opa! O que nós estamos pedindo quando a gente fala isso, gente? Que eu seja forte, que eu resista, não é? Não é a tentação da tentação popular que a gente pensa. São de todas as fraquezas que vão lesar a nossa alma, lesar o nosso eu interior, lesar a nossa semelhança com o Criador. Se o que você for fazer vai lesar o seu eu interior, se o que você for fazer vai lesar a tua alma e vai te comprometer para a próxima encarnação, se o que você for fazer vai deixar você manco espiritualmente, cai fora. Não faça não. Faça não. Então aqui ele está falando de força, de resistência.
muitas vezes, vem até aqui, você segura, você vai lá num determinado lugar e uau! A gente tem que resistir para não morder certas iscas de provocações. Tem ou não tem? É ou não é? Hoje o infeliz falou assim para mim. Eu fiquei digerindo aquilo. Eu entrando na academia, ele falou assim para mim, nossa, você está fitness agora? Eu falei, esse agora, esse advérbio de tempo, não estou entendendo. Cara, são coisas tão simples, não é? Olha a provocaçãozinha básica, banal. Faz 10 anos que eu vou à academia. Ele fala que eu estou fitness agora. Mas se você, logo no início da manhã, você... Eu fiquei pensando, agora. Então tá, né? As pessoas vão colocar você em situações tão simples e que pode tirar o seu equilíbrio, pode colocar até mesmo você em dúvida sobre você. Não caiam nas provocações. Pessoas virão trazer coisas para você, esperando te desestruturar, desequilibrar. Menina, eu estava ontem lá com fulano, com ciclano. De repente, o assunto virou você. Você virou o assunto. Quer ouvir? Ouça. Mas se mantenha. Esse mesmo que trouxe é o mesmo que vai falar, vai levar lá do jeito que você reagiu. Não, tenha certeza disso. Sim, minha filha, contei lá. Ficou uma arara, estava bufando o olho, estava quase saltando para fora. Se as duas estivessem lá, elas... É a mesma pessoa. Não se enganem. Não aceitem provocações. Muitas vezes na vida, finjam que não ouviu, que não viu, ou não entendeu. Mas a pêssega, né? A Cleópatra, cara de paisagem, a Cátia cega. E vai viver. Não deixa essas coisas... Olha lá, força, resistência, as tentações. Essas provocações são as próprias tentações. Isso é em casa. Isso é no trabalho. Isso é com alguns colegas. Não morda a isca. Não seja presa fácil. Não seja. E aí, o mestre termina dizendo sobre esse que chega na casa do outro de madrugada, porque recebeu visita e não tem um pão para dar, né? De algum jeito o outro vai levantar, ou para dar o pão, ou para falar, você está me incomodando. Então ele fala da insistência, da nossa perseverança naquilo que nós queremos. Outra coisa, ele fala, batei e abre-se-vos-á. Quem busca acha, a quem bate, a porta se abrirá. Agora, qual pai ou a mãe aqui, que se o filho pedir um pão, dará uma pedra? Nenhum, não é? A gente sabe o amor de pai para filho, de mãe para filhos. Então, se você, que é falho e que é mau, entre aspas, por ser humano, consegue reconhecer e dar o melhor para o seu filho, que dirá Deus, então, nosso Pai, que é o nosso Criador. Quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àquele que lhe pedir. Se nós sabemos o que é bom para os nossos filhos, que dirá Deus, que é o nosso Criador, o nosso Pai.
né? Então eu termino esse evangelho de hoje falando dessa nossa necessidade de estar constantemente em sintonia, em conversa, criatura e criador, criatura e criador. Saia do automático. Como é que é o nível hard automático? Levantar, tomar banho, para quem toma, né? Acho que esse calor a maioria está tomando, né? Levantar, tomar banho, tomar o café da manhã, trocar de roupa e ir para o trabalho. Horário de almoço, volta para o trabalho, volta para casa no final da tarde ou da noite, né? No começo da noite. Acho que toma um outro banho, né? Eu estou falando por mim, né? Estou julgando pela minha regra, estou falando por mim. Toma um outro banho. Vê uma TV, alguma coisa, entra nas redes sociais. Soninho chega, vai dormir. No outro dia, levantar, tomar banho. Saia do automático. Faça coisas diferentes. Fale com Deus. Criatura, criador, criatura, criador. O mundo é muito mais do que isso que você vê. Chão, parede, quadros, ventilador. Há um mundo invisível que cada um de nós precisamos acessar. Que é o mundo daquilo que não é palpável, que não é concreto, mas que também existe. Quer ver? Há 200 anos atrás não tinha microscópio, correto? Não tinha microscópio. Então não se enxergava bactérias, não se enxergava corpos minúsculos, né? Vírus. Olha que interessante. Com a vinda do microscópio, entendemos que isso também existe, embora não se vê assim a olho nu. E tem coisas que não se vê com o olho da carne. Aí você precisa do microscópio espiritual, que é aprender a olhar além, ampliar a sua lente, o grau da sua lente, e entender que a vida é muito mais que isso. Que assim seja. Hum? 2021. Poxa. A Sandra já consultou o caderninho dela. Disse que esse evangelho nós trabalhamos em 2021. Olha, que maluco. Mas, certamente com conteúdo diferenciado, né? Eu acho os textos maravilhosos, sagrados, maravilhosos, por conta disso, dessa riqueza do que a gente consegue trazer naquele dia, porque é aquilo que tem que ser, né? Nada mais, nada menos do que aquilo que tem que ser. Nós vamos fazer uma oração do Pai Nosso, mas nós vamos sentir a oração do Pai Nosso, tá? Eu não queria que nós rezássemos no automático, tá? E dentro desse sentir, coloque ali a sua ânsia, o seu desejo, aquele nó que você precisa que seja desatado, coloque nessa oração de hoje, tá bom? Ah, Pai, eu posso mentalizar uma pessoa que está precisando? Pode, deve. Pai, eu não tenho ninguém para pensar, posso trazer o meu eu interior, a minha essência e me conectar? Pode, deve. Rezemos todos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Deus, Senhor Criador de todas as coisas, Tu que conheces o nosso coração e as nossas necessidades, coloca as vossas mãos, Senhor, sobre cada um de nós, para que o nosso espírito, a nossa alma, seja alimentada, os nossos caminhos sejam iluminados, os nossos passos sejam guardados e protegidos. Pai, nós nos colocamos na Tua presença e hoje sabendo que Tu não nos julga, porque Tu és um Deus de amor e de misericórdia, de bondade. Ampara-nos, dá-nos, Senhor, o Teu colo, a Tua proteção, a Tua guarda. Leva o nosso cansaço, reanima a nossa coragem, a nossa esperança. Cura as nossas dores, carnais, emocionais e espirituais. E que o pão nosso de cada dia alimente o nosso corpo material, o nosso corpo espiritual e o nosso corpo emocional. Que assim seja. O cocar, imagine vocês usando um cocar, cada pena dessa, esse aqui é assim, né? Cada pena dessa se ligando a uma energia do universo. Ou aquele cocar que faz assim, né? Ou esse aqui, ligando cada pena, cada anteninha dessa se ligando a uma energia do universo. E você lá no carnaval, brincando, pulando, se ligando às energias daquele lugar. Dá para entender? Depois do carnaval, você está sugado, sem energia. Você usou um instrumento sagrado, se conectando a todas as energias que estavam ao redor, naquele local que você foi. Não acredito que você vai ficar bem. Anteninhas ligadas para todos os lados, captando energia de todos os lugares, de todas as pessoas. Isso aqui não é brincadeira. Cuidado. Lembrar da nossa grande campanha do bebedouro. Vai fazer excursão para bebedouro? Não. Nós vamos comprar um bebedouro para colocar aqui. Ela está cada dia mais crescendo, graças a Deus. E vamos atingir o nosso objetivo. Ali, cadê a plaquinha? Ali tem uma plaquinha. Eu pedi para colocar outra aqui dentro, mas tem uma ali fora, né? Aqui tem uma chave Pix. E eu estou pedindo a sua colaboração para a gente alcançar o valor desse bebedouro, encanamento e afiação, tá? Para que a gente tenha uma água gelada, potável, é claro, com mais possibilidade, com maior qualidade, para que todos possam encher suas garrafinhas, para que a gente da casa, a assistência, possa ter um pouco mais de comodidade, de conforto nesse sentido, tá bom? Então, não importa se são 5, 10, 15, 20, Altair falou, cadê o Altair? Altair falou, quem fizer um Pix de 5 mil, aí vai ter que ter água gaseificada, né? Aí não é... vai ser só no bebedouro dele, tá? A gaseificada, porque, né? Precisa estar podendo, né? Então é isso. Colaborem conosco. No próximo sábado nós estaremos aqui. No outro do carnaval não terá atividade, tá bom? Tem gente perguntando por que quando o caboclo vem eu fico exaurido, extremamente molhado. Molhado é por conta da energia, né? Cada entidade, cada linha de trabalho tem uma energia diferente.
Caboclo tem uma, Preto Velho tem outra, os Guardiões tem outras, Baiano tem outra, Cangaceiro, Boiadeiro tem outra, cada um com a sua energia. E a energia do caboclo realmente me deixa bastante molhado. Ele esquenta muito, né? A incorporação dele me esquenta muito. Então, chega a suar até aqui, a perna, quando vai mexer lá nos meus pés, para os dedos voltarem no lugar, até, esqueci como é que chama, aqui da perna está molhado, tá? Coisa que não acontece. Como? Atrás e na frente. Não tem uma canela desse tamanho. Né? Aí já é alienígena, né? Aí você está me chutando a canela, né? Então, cada entidade com a sua energia, por isso que eu fico assim. Por que que muitas vezes meu estômago fica revirando e alguém tem que correr para fazer o remedinho? Porque ele puxa e vem aqui no meu chakra. Aí eu preciso limpar o chakra, tá? Já fizeram o remedinho, que não é gostoso, é de ervas. Que dia eu dou para vocês provarem. Né? Deus Pai, Criador de todas as coisas, mais uma vez agradecemos a sua bondade, a sua bênção de cada dia na nossa vida, o pão nosso de cada dia, que nós possamos aprender contigo, aprender a alimentar a nossa alma, e agradecemos o nosso amado irmão Dr. Bezerra, para que retorne às vossas moradas, às casas espirituais, todos aqueles que fazem parte da sua iluminada comitiva. Que assim seja. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem os tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Deus Pai nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos, a bênção que é de bênção e um bom descanso.